Olá, bom dia para você, bom dia, bom dia! Você que é candidato ao céu, você que foi resgatado pelo sangue de Cristo, que está dentro das promessas do Salvador, ao que vencer, dá-lhe aí que se assente comigo no meu trono. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso capítulo de hoje vai explicar o que vai acontecer com a terra depois que o Senhor Deus levar o povo do Senhor para morar junto dele. Vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, nos abençoe na misericórdia de Jesus. Nos ensine, Senhor, mais esta vez, estas mensagens que o Senhor mandou para nós. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Será desolada a terra? Os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, dai-lhe outro tanto em tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Apocalipse 18, 5-10. Os mercadores da terra, que se enriqueceram com a abundância de suas delícias, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Apocalipse 18, 3, 15 e 16. Tais são os juízos que caem sobre Babilônia no dia da ira de Deus. Ela encheu a medida de sua iniquidade, veio o seu tempo, está madura para a destruição. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Você entendeu, irmão, o que significa essa frase? Tudo perderam no grande conflito da vida? Perder aqui na terra, de vez em quando, algumas das situações, perder uma faculdade, perder um dinheiro, perder um investimento é uma coisa. Agora, esta frase que eu acabei de ler para você diz perder tudo no grande conflito da vida. É o que vai acontecer com as pessoas que não servirem a Deus, não entregarem a Ele o tudo. Enquanto perdurou o tempo de graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam sua conduta de pecado. Os ricos se orgulhavam de sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram suas riquezas violando a lei de Deus. Negligenciaram alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar a misericórdia. Procuraram exaltar-se e obter a homenagem de seus semelhantes. Agora estão despojados de tudo que os fazia grandes e se encontram desamparados e indefesos. Olham com terror para a destruição dos ídolos que antepuseram ao seu Criador. Venderam a alma em troca das riquezas e gozos terrestres e não procuraram enriquecer para com Deus.
O resultado é que sua vida foi um fracasso. Seus prazeres agora se transformaram em amargura, seus tesouros em corrupção. Os ganhos de uma vida inteira foram em um momento varridos. Os ricos lastimam a destruição de suas soberbas casas, a dispersão de seu ouro e de sua prata. Mas suas lamentações silenciam pelo temor de que eles próprios devem perecer juntamente com todos esses ídolos. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosidade e negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem de sua impiedade. Se pudessem, não deixariam de experimentar tudo e qualquer meio de novo de volta para vencer. O mundo vê aqueles dos quais zombaram e escarneceram, e que desejaram exterminar, passarem ilesos através das pestilências, tempestades e terremotos, porque é assim que os justos vão passar no final, ilesos, irmãos. Estas coisas vão acontecer e os justos vão passar sem um arranhãozinho em sua pele, porque Deus vai preservar o seu coração. Eles foram treinados na escola da aflição. Durante o tempo de prova, eles enrijeceram seu coração, enrijeceram a sua fé. Aquele que é para os transgressores de sua lei um fogo devorador, é para o seu povo um seguro pavilhão. O ministro que sacrificar a verdade a fim de alcançar o favor dos homens, percebe agora o caráter e a influência de seus ensinos. É evidente que os olhos oniscientes o estiveram acompanhando enquanto se achava no púlpito, enquanto andava pelas ruas, enquanto se confundia com os homens nas várias cenas da vida. Toda emoção da alma, toda linha escrita, cada palavra pronunciada, todo ato que levava os homens a descansar em um refúgio de falsidade, esteve a espalhar sementes e agora, nas infelizes e perdidas almas em redor dele, contempla a larga colheita. Diz o Senhor: curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu caminho e vivesse. Jeremias 8, 11 e Ezequiel 18, 22. Ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já cumpriram os vossos dias para serdes mortos. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Jeremias 23, 1 e 2, e 25, 34 e 35. Ministros e povo veem que não mantiveram a devida relação para com Deus. Veem que se rebelaram contra o autor de toda a lei reta e justa. A rejeição dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes para os males, discórdias, ódio, iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de contenda, um poço de corrupção. Este é o quadro que ora se apresenta aos que rejeitaram a verdade e preferiram acalentar o erro. Nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente, o desleal experimenta por aquilo que para sempre perdeu, a vida eterna. Homens que o mundo adorou pelos talentos e eloquência, veem agora estas coisas sobre a sua verdadeira luz. Compenetram-se do que perderam pela transgressão e caem aos pés daqueles de cuja fidelidade zombaram com menosprezo, confessando que Deus os amou. O povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. É isso mesmo que você ouviu. Na hora que capitular a história dessa terra, a multidão de pessoas vão se voltar contra os ministros e vão falar contra esses pastores infiéis. Profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína, e voltam-se contra aqueles falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam,
pronunciaram as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroaram de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte há contenda e morticínio. Você sabia que vai acontecer isso? Quando o Senhor retirar seu povo daqui, o que os outros vão ficar fazendo na terra? Aquelas armas que eles iriam usar contra os servos de Deus, agora vão usar uns contra os outros, de raiva, de ódio, dizendo, vocês me enganaram. Mas na verdade eles não foram enganados. Eles poderiam ter saído disso. Este tipo de estudo é uma fonte de conhecimento para você, é um alerta para você que pode sair dessa situação. Você pode avisar os seus amigos, senão você vai incorrer na mesma coisa dos ministros. Porque você pode mandar isso para outras pessoas. E se você não falar, pessoas vão dizer, por que você não me falou? Por que você não me disse? Por que você não me contou? Eu vou ler um pedaço do grande conflito para você ouvir agora e você entender isso que eu estou lhe falando. Olha só o que diz aqui. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregarão a espada. Jeremias 25:31. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará a espada. O sinal de livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com as armas destruidoras, aos quais é dada a ordem: matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, diz o profeta. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, de 1 a 6. A obra de destruição se inicia entre os que professavam ser os guardas espirituais do povo. Os falsos vigias são os primeiros a cair. Ninguém há de quem se compadecer ou a quem poupar. Homens, mulheres, donzelas e criancinhas perecem juntamente. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 21. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Zacarias 14, 12 e 13. Na desvairada contenda de suas próprias e violentas paixões, e pelo derramamento terrível da ira de Deus sem mistura, sucumbem os ímpios habitantes da terra. Sacerdotes, governadores e povo, ricos e pobres, elevados e baixos. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Jeremias 25, 33. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca, destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus e a terra é esvaziada de seus moradores. Você ouviu isso? Presta atenção nesse texto. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Porquanto transgridem as suas leis, mudam os estatutos, quebram a aliança eterna, por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Isaías 24, 1, 3, 4 e 6.
A terra inteira se parece com o deserto assolado. As ruínas das cidades e vilas destruídas pelo terremoto, árvores desarraigadas, pedras escabrosas arrojadas pelo mar ou arrastadas da própria terra espalham-se pela sua superfície, enquanto vastas cavernas assinalavam o lugar em que as montanhas foram separadas de sua base. Ocorre agora o acontecimento prefigurado na última e solene cerimônia do dia da expiação. Presta atenção nisso que você estudou essa parte comigo. Quando se completava o ministério no lugar santíssimo, os pecados de Israel eram removidos do santuário em virtude do sangue da oferta pelo pecado, o bode emissário era então apresentado vivo perante o Senhor e na presença da congregação, o sumo sacerdote confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo-os sobre o bode, sobre a cabeça do bode. Levítico 16, 21. Você lembra disso? Semelhantemente, ao completar-se a obra da expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Não para resolver o problema do pecado, porque já foi resolvido com Jesus. Vai ser dado para Satanás porque ele foi o originador. Toma aqui estes pecados que você fez, que você criou, que você poderia não ter levado para a terra. Sério isso, né? Sério. Então serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus, declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. E assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo. Entendeu isso? Eu vou ler para você mais um pedacinho para você entender melhor isso. O escritor do Apocalipse prediz o banimento de Satanás e a condição de caos e desolação a que a terra será reduzida e declara que tal condição existirá durante 1000 anos. Depois de apresentar as cenas da segunda vinda do Senhor e da destruição dos ímpios, continua a profecia. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um tempo. Apocalipse 20, de 1 a 3. Espera aí. Então ele vai ficar durante 1000 anos aqui na terra, que vai se transformar em um abismo durante 1000 anos, até que os 1000 anos se completem? Isto mesmo que você ouviu. Que a expressão abismo representa a terra em estado de confusão e trevas é evidente em outras passagens. Relativamente à condição da terra, no princípio, o relato bíblico diz que era sem forma e vazia, havia trevas sobre o quê? Sobre a face do abismo. Gênesis 1, 2. Por quê? Porque quando ela não tinha ninguém dentro, nem estava organizada a criação, era chamada de abismo. A profecia ensina que ela voltará, em parte ao menos, a esta condição. Olhando ao futuro para o grande dia de Deus, declara o profeta Jeremias: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas. Jeremias 4, 23 a 26. Aqui deverá ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. Restrito à terra, não terá acesso a outros mundos para tentar e molestar os que jamais caíram. É neste sentido que ele vai estar amarrado. Ninguém ficou de resto sobre quem ele possa exercer seu poder. Todos morreram pelo esplendor da vinda de Deus. Lembra disso? Vão se matar um ao outro e vão morrer. Ele não vai ter um ser humano para tentar. Imagina Satanás aqui nessa terra toda desolada, destruída durante 1000 anos, pensando no que fez. Está inteiramente separado da obra de engano e de ruína que durante tantos séculos foi seu único deleite. O profeta Isaías, vendo antecipadamente o tempo da queda de Satanás, ele exclama: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações! E dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo.
e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas? Isaías 14, 12 a 17. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre, mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade estes prisioneiros. Mesmo os ímpios agora se acham colocados fora do poder de Satanás, e sozinho, com seus anjos maus, permanecerá ele a compenetrar-se dos efeitos da maldição que o pecado acarretou. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua sepultura, na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. Isaías 14, 18 a 20. Durante 1000 anos, Satanás vagueará de um lado para o outro na terra desolada, para contemplar os resultados de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante esse tempo, os seus sofrimentos serão intensos. Desde a sua queda, a sua vida de incessante atividade baniu a reflexão. Agora, porém, está ele despojado do poder e entregue a si mesmo para contemplar a parte que desempenhou desde que a princípio se rebelou contra o governo do céu e para aguardar com temor e tremor o futuro terrível em que deverá sofrer com todo o mal que praticou e ser punido pelos pecados que fez com que fossem cometidos. Eu vou ler a última parte deste capítulo de hoje para você. Presta atenção para que você possa entender. Olhe bem. Ao povo de Deus, o cativeiro de Satanás trará alegria e júbilo. Diz o profeta: acontecerá que no dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse dito contra o rei de Babilônia, representado aqui por Satanás, e dirás: como cessou o opressor? Já quebrantou o Senhor os bastões dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Isaías 14, 3 a 6. Durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreições, ocorre o julgamento dos ímpios. Você ouviu isso? O apóstolo Paulo indica este juízo como um acontecimento a seguir-se ao segundo advento. É isso mesmo que você ouviu. Quando vai ser julgados os ímpios? Depois que estivermos no céu. Os justos são julgados antes, mas os ímpios só vão ser julgados depois. Por quê? Você vai entender agora. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. Daniel declara que quando veio o ancião de dias, foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7:22. Aonde os santos do Altíssimo vão estar durante o milênio? Lá no céu com o Senhor. E o juízo será dado a eles. Como assim? Nesse tempo, os justos reinam como reis e sacerdotes de Deus. João no Apocalipse diz: vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, 4 e 6. 1000 anos eles estão reinando no céu junto com Jesus e 1000 anos Satanás aqui na terra, sem ter condição alguma de tentar alguém, porque está todo mundo, os ímpios mortos e os justos no céu. Não é assim? Mas os justos no céu vão estar falando o quê e fazendo o quê? Olhando nos livros. Por que alguns que deveriam estar lá não estão? É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6:2. Em união com Cristo, julgam os ímpios, comparando seus atos com o código, a Escritura Sagrada, e decidindo cada caso segundo as ações praticadas no corpo.
Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer, segundo as suas obras, e registrada em frente ao seu nome no livro da morte. Então existe o livro da vida e o livro da morte? Exatamente isso que você está ouvindo. Existe o livro da morte. Igualmente, Satanás e os anjos maus são julgados por Cristo e por seu povo. Isso mesmo que você está ouvindo. Satanás e seus anjos serão julgados pelos servos de Deus. Diz Paulo, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6,3. E Judas declara que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 6. Ao fim dos 1000 anos, ocorrerá a segunda ressurreição. Por que a segunda? Porque a primeira ressurreição aconteceu antes de Jesus ir de volta para o céu. Lembra que Jesus vem e diz então ali, despertai, despertai, vós que dormis no pós-surgir. Essa ressurreição, a primeira, é só para os justos. Essa segunda ressurreição, depois do milênio, é só para os ímpios. Então eu vou ler novamente essa parte para você. Ao fim dos 1000 anos, ocorrerá a segunda ressurreição. Então os ímpios ressuscitarão dos mortos, comparecendo perante Deus para a execução do juízo escrito. Assim o escritor do Apocalipse, depois de descrever o ressurgir dos justos, diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Apocalipse 20, verso 5. A respeito dos ímpios, Isaías declara, serão amontoados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere e serão visitados depois de muitos dias. Isaías 24, 22. Que triste será, que capítulo terrível. Mas pela graça e poder de Deus você não estará debaixo da terra, naquele multidão de terra dos últimos dias, morto esperando a segunda ressurreição. A parte que te cabe terá que ser a primeira ressurreição se vier a falecer, ou então ir com Jesus vivo para o céu. O Senhor Deus tem uma parte para você e para mim. Que pela graça e poder de Deus você acompanhe comigo esse último capítulo. O que vai acontecer então, depois deste momento? Como será acabado para sempre o originador do pecado? Que Deus lhe abençoe. Eu vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, nos abençoe neste momento para a glória do teu nome. Abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.